noite com toda a liberdade. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Que bom estar nesta casa para adorar o nome do Senhor, conhecendo aqui muitos irmãos, uma partícula da Igreja de Cristo, e daqui a pouco há de morar no céu. Breve Ele vem buscar a sua igreja. E nós louvamos a Deus por isso. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesta casa. Que maravilha, que culto especial, bom, maravilhoso que estamos prestando ao Senhor aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, os pastores que aqui estão, pastor presidente, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, como já foi falado, somos do Rio de Janeiro, especificamente Nova Iguaçu, da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, pastor Joel Guedes. Nossa igreja, não só nossa igreja, como nosso pastor também, uma referência na nossa região. Breve City vai estar conosco lá, acredito que mês de julho, e estávamos perto aqui, ministrando a palavra em Curitiba, e Almirante Tamandaré, Balneário. Nos surgiu esta oportunidade de estarmos aqui adorando a Deus. Deus possa nos abençoar nesta noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu sei que Deus há de falar muito conosco aqui. Profeta Isaías, capítulo número 6. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Me acompanhe, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Como ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, eis que a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você diz amém? Amém. Por favor, se assente no nome de Jesus. Estamos nesta noite diante de uma palavra que eu acredito com muita certeza de que todos aqui são conhecedores, e que nunca leu as páginas seletivas do livro do profeta Isaías, que nunca meditou, pois Isaías é o profeta messiânico, Isaías é o evangelista do Antigo Testamento. E se você for prestar atenção, Deus tinha algo muito lindo e muito profundo para realizar na vida deste homem chamado Isaías. Deus está sinalizando a Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5 e versículo 30, algumas coisas acerca do seu ministério. Por quê? Porque Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5 e versículo 30, Isaías só tem visões de Deus. Isaías ainda não profetiza a palavra, ainda não tem a profecia de Deus na sua boca, ainda não tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida, mas é alguém que Deus já começa a sinalizar alguma coisa especial do seu ministério. Porque Deus é assim, Deus, quando Ele
promete, Ele é um Deus para cumprir, mas a partir da promessa que Deus faz, Ele começa a nos sinalizar o que Ele tem a partir daquela promessa. Deus nunca vai realizar alguma coisa na minha vida da noite para o dia. Deus vai começar a sinalizar e me preparar para, a partir dos sinais que Deus me der, eu me preparar espiritualmente, o meu psicológico, para receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para mim. Porque não há aquele que passe, ou seja, não há aquele que receba a promessa de Deus sem que ele passe pelo teste do tempo. E neste tempo Deus está forjando caráter, preparando o seu psicológico, preparando a sua estrutura, preparando o seu coração, confundindo até os teus inimigos. Porque quer ver inimigo de crente passar problemas, dificuldades e passar mal na sua cabeça é quando ele ver Deus prometer a promessa para ele demorar e ele achar que não vai acontecer, mas a demora de Deus é só o preparo para que possamos receber aquilo que Deus está preparando para nós. Você pode entender isso aqui, glorificar ao nome do Senhor? Assim foi Deus na vida deste homem chamado Isaías. Eu sei que você entrou aqui debaixo de uma promessa, e se eu for perguntar a cada um dos irmãos, pastores, cantores, pregadores que estão aqui, cada um vai me dizer uma história mais linda que a outra, cada um vai me dizer um encontro mais lindo do que o outro, talvez até maior do que o que eu tive com Deus. Mas o Deus que nos prometeu é fiel para cumprir. Ele não chega atrasado, Ele não marca data errada, Ele não bate em casa errada, Ele não entrega profecia para a pessoa errada. Se foi para você, espere teu tempo, espere a tua hora, as coisas vão te acontecer, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Oh, glória a Jesus. Isaías só tem visões de Deus, Isaías só enxerga o que Deus queria lhe mostrar, mas Deus estava lhe sinalizando, ou seja, eu tenho algo ainda maior. Se você for entender o capítulo 5 do profeta Isaías, você vai ver Isaías tendo visões acerca do estado crítico e degradante da nação de Israel. Ai daquele que corre atrás da bebida, ai daquele que se ajunta de casa em casa, ai daquele que tem o mal como bem e o bem como mal. Assim por diante eram as visões do profeta Isaías. Mas Deus tinha ainda algo mais, porque o Senhor é assim, Ele se mostra a quem Ele quer usar. Deus, Ele se revela para a pessoa que Ele está querendo usar. Deus, Ele se revela, seja de qualquer maneira. A maneira de Deus é a maneira de se revelar que você possa entender. Deus nunca vai se revelar a você de uma maneira confusa. Deus vai se revelar a você de uma maneira que você possa entender que é Ele que está falando, que é Ele que está usando, que é Ele que está abrindo, que é Ele que está curando, que é Ele que está usando a tua vida. Deus há de se revelar para você. Se ainda não foi a tua hora, aguarde mais um pouquinho, porque pode ser nesta noite, pode ser nesta mensagem, pode ser neste dia. É só acreditar, é só ter fé que Deus há de se manifestar. Deus está sinalizando a Isaías através de lições, porque Isaías consegue enxergar o estado crítico da nação de Israel. Mas essa história não começa simplesmente no capítulo 5, ou capítulo 6, ou capítulo 1 do profeta. Isaías vive em uma época remota, em uma época difícil da nação de Israel. Por quê? Porque Isaías entra dentro dessa história em Israel dividido. E para que você possa entender, eu preciso voltar um pouco mais, e acredito que você vai entrar comigo nessa mensagem. Um dia, Davi tem um desejo de realizar uma casa e construir uma casa para Deus. E dentro do coração de Davi, 1 Crônicas, capítulo 17, o rei Davi, então, olha para Natã e diz: olha, eu estou incomodado com uma coisa. Sim, diga, rei. Davi olha para Natã e diz: olha, eu tenho casa, eu tenho palácio, eu tenho soldados ao meu comando, eu tenho oficiais às minhas ordens, eu tenho mulheres que trabalham para mim, mas eu estou incomodado com uma coisa: a presença
presença de Deus mora em tendas. A presença de Deus não tem aonde morar. Natan olha para Davi e diz: olha, faça segundo o que está no teu coração. Mas não era bem assim, porque nós estamos falando de um profeta Isaías. Sim, e eu vejo na palavra de Deus então procurando verdadeiros adoradores. Não é verdade isso? João 4, 23 e 24. Eu vejo Deus no Salmo 101, versículo 6, procurando os fiéis da terra. Não é isso? Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Então encontramos, igreja, duas coisas que Deus procura. Mas eu não vim falar para você do que Deus procura, eu vim falar para você do que Deus precisa. E nesta última hora da igreja, Deus me diz, a voz do Espírito Santo diz a mim, que está não procurando adoradores, nem procurando fiéis. Deus está precisando de profeta. Aleluia. Deus está precisando de pessoas que queiram ser profetas de Deus, para profetizar a palavra do Senhor e fazer a obra de Deus a partir da ordem que o Senhor lhe ordenar. Oh, glória a Jesus. Se você tem certeza disso, aleluia, comece a adorar ao nome do Senhor. Mas para ser profeta também tem que acreditar no chamado, porque profeta é assim, ele acredita, mas tem quem não acredita. Ele investe, mas tem quem não investe. Ele diz que vai, mas tem quem diz que não vai. Ele diz que tem porque ele tem certeza de quem deu, mas há quem diga que não tem. Ele diz que vai entrar, mas há quem diga que não vai entrar. Mas quem garante a vida do profeta é quem chamou para a obra. Quem garante o sustento do profeta é quem deu a profecia. Quem garante a vida do profeta é o Senhor. Então olha para Davi e diz: faça segundo o que está no teu coração. Deus se encontra com Natan no meio do caminho e diz: volta lá, porque não fui eu que falei. O que eu disse para você? Que Deus está precisando de profeta, e profeta de verdade não profetiza pela amizade, nem pelo seu coração. Profeta pega a mensagem de Deus, entrega para o povo, sacode a poeira do pé e vai embora. Aleluia. Volta lá e diz assim: tu não me edificarás casa nenhuma, porque tu tens as mãos manchadas de sangue. Tu és homem de guerra desde a tua mocidade, Davi. Então da tua casa e da tua família eu levantarei um que edificará a casa ao meu nome. Aleluia. Ali vinha Salomão. Davi, então, mesmo com aquela palavra, enche o seu coração, porque ele tinha um desejo de fazer, mas segundo a palavra de Deus, Davi é obediente. Aleluia. E quem tem intimidade com Deus sabe quando Deus fala, sabe a hora de ir, sabe a hora de parar, sabe a hora de falar, sabe a hora de obedecer, porque entende que é Deus que falou, e não há homem nessa terra que consiga contender contra a poderosa voz e contra a mão do Todo-Poderoso.
chegar aos anciãos de Israel dizendo assim: olha, o povo me procurou e eu pedi 3 dias para que eles retornem, porque eu lhes darei a sentença. O povo procura Roboão e diz: olha, nós estamos cansados, porque o teu pai aumentou o tributo, o jugo sobre nós. Então alivia essa carga, nós não estamos mais suportando. Aproveita que você começou a reinar e tira isso de nós. Ele diz assim: daqui 3 dias vocês voltam, porque eu preciso pensar. Ele vai até os anciãos de Israel, e a Bíblia vai dizer que os anciãos de Israel olham para ele e diz: olha, se eu fosse você, eu continuava com esse povo. Se eu fosse você, aliviava o cargo. Se eu fosse você, tirava as cargas do ombro do povo. Aleluia. Agora Roboão faz o seguinte: larga os anciãos de Israel que andaram com seu pai, que aconselharam Salomão também. Agora ele abandona e vai até os jovens da sua idade. Os jovens vão dizer para ele: nada, esse negócio de ancião, dar conselho, está por fora. Esquece isso, joga fora isso aí. Sabe qual é o segredo? Você diz para o povo: se o teu pai, aleluia, cuidou deles com açoite, você lhes dará escorpiões. As coisas vão ficar pior. Roboão segue o conselho daqueles jovens. A Bíblia diz que naquele momento, quando o povo vem receber a palavra de Roboão, Roboão diz: olha, meu pai tratou com vocês com açoite e eu lhes darei escorpiões. Ou seja, eu serei ainda pior, eu serei ainda mais duro, eu serei ainda mais severo do que o meu pai Salomão. A Bíblia diz que Israel se divide: o reino do norte, Israel com a capital Samaria; o reino do sul, Judá com a capital Jerusalém. Agora, o que eu acho interessante, noiva do Cordeiro, igreja de Deus, o que eu acho interessante é que o reino do norte dividido com o reino do sul. Eu vou repetir: reino do norte, Israel e Samaria com 10 tribos; reino do sul, Judá e Jerusalém com 2 tribos. O reino do norte peleja e perde batalha. O reino do norte, o que estava plantado, o gafanhoto vinha e comia. O reino do norte com 10 tribos, o que queria plantar não nascia. A doença entrou no meio do povo. Aleluia. A divisão, a briga começou pelas terras e pelas casas. Agora está o reino do sul somente com 2 tribos, mas é um reino que guerreia e conquista. É um reino que adora e Deus recebe a adoração. Sabe o que é isso? Levante a mão para o céu se você acredita. O reino do norte é 10 tribos, mas não prospera. O reino do sul são 2 tribos, mas são 2 tribos que conquistam na presença de Deus. Quem foi que disse que você tem que ser da maior igreja? Quem foi que disse que você tem que usar a melhor roupa? Quem foi que disse que o carro tem que ser o melhor da tua rua? Você, ainda que seja minoria cheia de Deus, cheia do Espírito, que acredita no chamado, que adora o nome do Senhor, seja uma minoria cheia de Deus. Quem acredita em nome de Jesus, abre a boca. Quem acredita em nome de Jesus, abre a boca e minoria que adora, minoria que sacrifica, minoria que obedece. A maioria está dizendo: desista, que não vai dar certo. Você diz: eu vou continuar, porque eu sou uma minoria, mas Deus está comigo, eu vou continuar. Abandona, porque você é minoria. Não, eu nunca vi na Bíblia Deus trabalhando a partir de multidão. Neemias começa a reconstruir Jerusalém só. Deus não precisa de multidão para trabalhar em nada. Deus precisa de um corajoso. E eu sei que aqui nesse culto não tem 1, tem 10, tem 20, tem 30 que vai orar e vai dizer: não vou largar, não vou abandonar, eu vou continuar. Eu sei quem me chama. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Roboão segue os conselhos da juventude e abandona os conselhos dos anciãos. Mas eu, mesmo tendo fé, mas não me assentar para ouvir quem tem experiência, eu estou fadado ao fracasso. Porque quem tem experiência me ensina a acreditar. Quem tem experiência me ensina a adorar. Mas tem gente que não entendeu isso. Quem tem experiência me ensina a sacrificar. Quem tem experiência diz assim: olha, eu fui da tua idade, já passei por isso, siga esse caminho aqui, da direita, não vá pela esquerda. Mas tem gente que se frustra.
Eu jamais vou dividir a minha adoração. Eu jamais vou dividir a minha adoração na hora de uma crise. Porque a crise não é capaz de abalar a fé que eu tenho naquele que me chamou. O povo está dividido. E o texto vai dizer que depois que o Robão reina, passam-se mais 7 meses. Asa, Abia, Josafá, Jorão, Acasias, Atalha, Joás. O texto diz que Amazias começa a reinar, faz o que é bom aos olhos do Senhor, segundo Crônicas capítulo 25. Porém, não com inteireza de coração. Ou seja, ele fazia o que era bom, mas Deus conhecia o coração dele. E não adianta eu dizer para você que eu sou um com você no amor do nosso Pai, quando Deus conhece o meu coração. É verdade. Glória a Deus. É, glória a Deus. Deus conhece tudo. É, Jesus. Glória a Deus. Deus conhece a tua intimidade. É, aleluia. Deus conhece o teu choro. Oh, glória. Deus conhece a tua madrugada. Aleluia. Deus conhece quando você deita. Louvado seja Meu Deus. Às vezes você ora e nem sai palavras, só saem lágrimas, e Deus sabe o que significa cada uma delas. Aleluia. Porque Ele conhece você. Aleluia. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Glória Amazias reina, peleja, conquista, sai peleja contra os deuses dos filhos de Seir, contra os filhos de Seir, e traz consigo os deuses dos filhos de Seir. Aquilo desagrada o coração de Deus, e Amazias morre para a gente ganhar um pouco de tempo. E o povo de Judá e Jerusalém pega Uzias com 16 anos de idade e coloca Uzias para reinar. Agora, interessante é que eu vejo Uzias reinando, mas o povo que colocou Uzias para reinar, e não Deus que colocou. Por quê? Porque o povo entendia que Uzias era filho de rei. Então, logo ele deveria herdar o trono de seu pai. Mas na obra de Deus, filho de pastor não é pastorzinho. Na obra de Deus, filho de cantor não é mini cantor. Na obra de Deus, filho de pregador também não é mini pregador. O pregador pode ter fé, o pastor também. Se o filho não tiver, ele vai acertar as contas dele com Deus, porque na obra de Deus é assim. Ele começa a reinar, a Bíblia vai dizer que ele conquista, reina, peleja no meio do povo. O que eu acho interessante é que Uzias vai conquistar reinos, vai conquistar cidades como Elote, que não pertenciam mais a Judá. Na divisão política, Uzias agora conquista, porque ele herda do reino de seu pai mais de 307.500 homens de guerra. O texto vai dizer que ele, então, pelejando cidades, ele vai conquistando no decorrer da sua caminhada. Agora, nos dias de Zacarias, que lhe dá conselhos diante de Deus, ele prospera e cresce. O que eu acho interessante é que agora os amonitas, ou seja, os filhos de Amon, vão depositar tributos aos pés de Uzias, e segundo a história, eles ovacionam Uzias como se não houvesse nenhum outro rei tão capaz como Uzias naquela época. Aquilo enche o coração de Uzias de orgulho, porque ele anda nos conselhos de Zacarias, nós já dissemos. Mas a partir do momento que o povo, os amonitas, colocam tributos aos pés dele, agora ele começa a se fortificar, agora ele começa a crescer. E a Bíblia vai dizer que ele então tem o seu renome espalhado até a entrada do Egito. Ora, senhoras e senhores, se eu for pesquisar, a primeira conotação que eu encontro de renome é fama. Então, quando o renome de Uzias é espalhado até a entrada do Egito, os egípcios, por exemplo, foram os primeiros a fazer cirurgia de crânio. São um povo muito inteligente até hoje na face da terra. Então, se o renome dele, cantor, chegou até a entrada do Egito, eu vou pesquisar renome e eu acho a primeira conotação fama. Mas para ter sucesso eu não preciso de fama, eu preciso ter fé e ser crente, que eu sei que o milagre vai acontecer na minha vida. Eu não preciso de nada mais do que isso. Eu não preciso que as pessoas me reconheçam, eu não preciso ser reconhecido na rua, eu não preciso ser reconhecido na internet. Eu só preciso que Deus olhe para mim e ache fé e fidelidade, porque uma coisa que Deus sempre exigiu e vai exigir na igreja dele até o arrebatamento é fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-se-ei a coroa da vida. Não há outro meio para ser fiel a Deus ou chegar ao céu do que obedecendo a palavra e tendo fé em Deus e acreditando que Ele vai fazer. Quando o seu renome é espalhado até a entrada do Egito, ele se fortifica, ele se
fortalece. Ele agora é ovacionado pelo povo. O interessante é que ele abandona os conselhos de Zacarias, e o texto vai dizer que, havendo Uzias se fortificado, apartou do seu coração do Senhor, até se corromper. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 13, 14 em diante. Ou seja, ele abandona o Senhor, ele é infiel ao Senhor, e ele é tão infiel a ponto de se corromper. E agora ele entra dentro do templo com incenso na mão para queimar incenso. E você que está aqui é muito bem ensinado, eu sei disso. Ele entra dentro do templo para queimar incenso, com incenso na mão, mas queimar incenso é serviço para sacerdote, levita, da linhagem de Arão, por exemplo, aqui nesse texto. E a Bíblia vai dizer então que quando ele entra dentro do templo, Deus ordena a Azarite e mais 80 sacerdotes para irem atrás dele. Ou seja, ele vai entrando e a Bíblia vai dizer que após ele, ou seja, atrás dele, vão mais 80 sacerdotes e mais Azarite. Eu encontro em 2 Crônicas 26, versículo 18, quando ele entra dentro do templo, eu estou dizendo de templo, ou glória. E quando eu falo de templo, aqui nesta noite, eu não falo desta alvenaria, eu falo de você agora, templo do Espírito de Deus. Quando ele quer entrar dentro do templo, 80 sacerdotes olham para ele, e o texto vai dizer no versículo 18 que eles resistiram. Parece que eu vejo Uzias entrando dentro do templo. Por quê? Porque ele era rei, então ele entende: eu estou tão famoso, eu estou tão grande, tão poderoso, que eu sou rei e posso até atrapalhar o serviço do sacerdote, mas na obra de Deus ninguém faz serviço do outro. Eu posso cantar sem atrapalhar quem canta, eu posso pregar sem atrapalhar quem prega, eu posso apacentar ovelhas sem atrapalhar quem apacenta do meu lado. O reino de Deus continua crescendo e as almas serem resgatadas da mão do inferno. Este é o foco, esta é a meta. Os 80 sacerdotes olham para ele e o texto vai dizer que eles resistiram. Parece que eu vejo os dias entrando dentro do templo, e quando ele entra, 80 entra atrás dele e diz assim: aqui não. Por quê? Porque você é rei e manda lá fora. Aqui é templo, aqui tem outro que manda, aqui já tem dono, aqui você não entra, aqui você não corrompe. Resista! Porque ele quer vir hoje tirar você do foco. Quando ele quiser tirar você da comunhão, no nome de Jesus, levante a mão. Resista! Quando ele quer fazer você fazer alguma coisa que não é para fazer e dizer: o pastor não vai ver, mas Deus está vendo. Resista! Quando quiser fazer você pecar, resista! Ergue da glória. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você é templo. Você é templo. E ele quer entrar dentro dos templos. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: você consegue. Porque eu encontro aqui na Bíblia 80 sacerdotes que resistiram a ele. Ou seja, ele era muito poderoso, muito influente, rei. Só que templo não é de rei, templo é de rei dos reis. Templo não tem espaço para rei. Templo abre coração, abre porta para rei dos reis. Templo tem pacto com o rei dos reis. O texto vai dizer que ele se ira contra o sacerdote. Quando ele se ira, nasce uma lepra na sua testa. Só que Deus sempre soube tratar com rebeldes. Sempre. Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus deixa ele até um certo tempo. Deus deixa ele até uma certa hora. Mas quando Deus resolve acertar as contas, não há quem possa escapar da mão poderosa do grande Deus que está aqui. 80 sacerdotes entram após ele. E sabe o que acontece? Quando eles dão essa palavra, ele então se ira. Ele não fica leproso porque entrou no templo. Ele fica leproso porque se irou contra sacerdotes. E Deus é especialista em marcar rebeldes. Deus então faz nascer uma lepra na sua testa. Sabe o que eu entendo? A lepra não nasce nas costas. Sabe por quê? Porque se nascer nas costas, o paletó até cobre. A lepra não nasce nas pernas, porque se nascer nas pernas, no joelho, a saia também cobre. Deus marca rebelde na testa, sabe para quê? Para quando entrar em algum lugar, todos olharem e dizer:
Deus que marcou, porque se levantou contra sacerdote, e em ministério não se toca, em quem tem chamado não se toca. Deixa o sacerdote trabalhar e adorar e fazer a obra de Deus, para que você não corra risco de ser marcado pelo Senhor. Isaías está aqui dentro dessa história. Sabe por quê? Porque Isaías é um escriba deste reinado, supostamente o primo de Uzias. Então, quando Uzias é fiel a Deus, quando Uzias é fiel ao Senhor nos conselhos de Zacarias, Isaías está lá. E se você não sabe, escriba era um cargo de muita confiança, de muito respeito. Haviam as reuniões solenes, o que Isaías tinha que escrever e detalhar cada uma delas. Havia os encontros, os enterros, as festas. Isaías tinha que estar lá registrando cada uma delas. Mas ele é alguém que tem um sinal de Deus no capítulo 5, no capítulo 1, no capítulo 5, acerca do seu ministério. Mas é alguém que agora estava em um reinado que adorava e que servia a Deus. Mas agora o rei, o dono deste reinado, se corrompe. Mas Isaías é alguém que é focado. Isaías é alguém que tem propósito. Isaías é alguém que tem fé. E mesmo assim, no meio de um reinado corrupto, mentiroso e pecador, ele se manteve fiel. Sabe por quê? Quem tem fé é profeta e sabe do seu chamado, não se corrompe, não é influenciado pelo ambiente aonde ele chega. Alguém olha e diz: para de beber. Por quê? Porque chegou o profeta. Para de falar o que não deve. Por quê? Porque entrou um profeta. Abaixa o fuzil. Por quê? Porque entrou um profeta. Entrou um profeta. João era profeta. Quando Herodes quer matar João, Herodes tem medo. Por quê? Porque o povo tinha João como profeta. Eliseu está no meio do povo de Israel, e a Bíblia vai dizer que o rei da Síria fazia guerra contra o povo de Israel e cercava Israel pela direita. Segundo Reis capítulo 6. Israel prevalecia. Cercava Israel pela esquerda. Israel prevalecia. Em tal lugar está no acampamento. Israel escapava. Agora, o que é interessante é que o rei da Síria se inquietou, não uma e nem duas vezes. Várias vezes ele entra em conflito. Chega uma hora que ele chama seus homens e diz assim: quem está nos traindo? Quem está dando informações para o povo de Israel? Por quê? Porque eu cerco Israel pela esquerda, Israel escapa. Eu monto acampamento pela direita e Israel nem vejo passar, eles vão por outro lado. Alguém olhou para ele e disse: não é nenhum de nós que está lhe traindo, rei. Então quem é? Me diga. É Eliseu, o profeta. O Deus de Eliseu revela para Eliseu até o que tu fala na hora de dormir. Deus está contando com você na sua obra para profetizar a sua palavra. E Deus está dizendo: independente do ambiente que você esteja, não se corrompa, acredita no chamado, não negocia nada, porque eu tenho uma profecia para a tua boca. Quem acredita nisso aqui, levante a mão, adore o nome do Senhor, e vale a pena ser profeta e fiel. Quando se as morres, aí vai escrever o homem que morreu, o rei de Síria, eu vi o Senhor. Ou seja, no ano em que tudo que queria me corromper foi embora, eu não me corrompi e vi o que não tinha visto antes. Porque tem coisa que para você ver, alguma coisa tem que ser abandonada. Tem hora que para receber, tem que tirar alguma coisa para dar espaço para o que é novo. Ei, glória a Deus. Faltava a profecia na boca de Isaías, mas Uzias às vezes atrapalhava. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as hordas, ou seja, o seu séquito, enchiam o templo. Isaías não está no céu, Isaías está na terra. Deus não estava na terra, Deus estava no céu. Preste atenção para você dar glória a Deus. Mas a orla do manto, ou séquito de Deus, enchia aonde o profeta está. Agora deixa eu melhorar isso aqui para você. Sabe o que é séquito de um rei? É a ponta da roupa de um rei. E
se o séquito de Deus enchia aonde Isaías estava, Deus provou para Isaías, sabe o quê? Acredita, tenha fé, eu nunca perdi uma batalha. Agora, preste atenção, um rei com o séquito tocando na terra é sinal de que este rei, que o seu séquito toca na terra, venceu todos os outros reis. Sabe por quê? Toda vez que um rei vencia um outro rei, meu amigo, ele cortava a orla do manto do rei que ele venceu e costurava na dele. Por isso que Deus está no céu e seu séquito toca na terra, porque o Deus que você serve e acredita nunca perdeu uma guerra. Deus quis provar isso para ele. Olha, eu já venci tanto, olha o tamanho do meu séquito, eu estou no céu, mas está tocando ali. Sabe por quê? Todos os reis que você conheceu e que passou antes de você, eu já venci. Por isso que eu estou no céu, a minha roupa toca na terra, porque não há outro maior do que ele. Então por que ter medo? Por que desacreditar? Se Deus já venceu todas as guerras por você. Soberano, maravilhoso. Ele diz: o serafim estava acima dele, cada um tinha 6 asas, uns cobriu os seus rostos, porque Deus é santo e emana tanta santidade que eu não sou digno de olhar para ele. Com luz cobriu os seus pés, porque eu devo andar em santidade na presença de Deus. E com luz do lado, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus já sabia que Ele é santo. Os serafins já estão com Deus a todo instante, sabem que Deus é santo. Mas Isaías também precisava ouvir que Deus é santo. Por quê? Porque ele vem de um reinado corrupto. Então a mensagem, sabe qual era também? Preste atenção. Agora Deus está te chamando para ser profeta. Não adianta ter só fé, tem que ter vida de santidade também para conquistar o que é preciso. Não adianta só acreditar, porque o Deus que está te chamando, ouve o cântico. Ele é santo, santo, santo. Então Deus exige santidade. A tua casa tem que ser santa, a tua família tem que ser santa, o teu ministério tem que ser santo, o teu jeito de falar, de andar tem que ser santo, porque o Deus que te chamou, não adianta só acreditar no chamado e não ter uma vida de santidade. Deus exige exclusividade e santidade na igreja, e se não for exclusivo de Deus, não dá. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que? Clamar. Tem gente que de repente está aqui e nem está percebendo, mas amanhã vai ligar para o pastor e vai dizer: pastor, como se moveu esse culto na minha vida? Porque hoje você não percebe, mas o que Deus está fazendo pode não ser para hoje, pode ser para amanhã, pode ser para a semana que vem, pode ser para daqui um mês, mas o que importa é que Ele vai fazer. Se você acreditar, Ele vai fazer. Aleluia. Ele diz: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque no capítulo 6, versículo 1, ele vê quem é Deus. No capítulo 6, versículo 5, ele vê quem é Ele mesmo. E a glória de Deus faz isso. A glória de Deus é tão grande que ela nos constrange, ela faz a gente reconhecer quem nós mesmos somos. Ele vê o céu aberto e vê a glória de Deus no versículo 1, no versículo 5 ele vê quem é Ele mesmo, porque ele se acha indigno de ver o que ele viu. Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Mas um serafim voou até Isaías, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Como ela tocou a minha boca, dizer, e disse: vê, isto que tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ou seja, a brasa é do altar, tirada com uma tenaz, uma espécie de tesouro. Interessante é que os lábios é do profeta, mas a brasa pegando fogo é do altar. Então eu não posso controlar a dose do fogo que está sobre ele, nem sobre ele. Sabe por quê? Porque os lábios é do profeta, mas a brasa tem dono. Eu não posso medir isso, sabe por quê? Tem dono, eu não sou dono dela. Eu não posso reclamar se você grita, eu não posso reclamar se você crê, gritando, saltando na presença de Deus. Sabe por quê? Deixa, se é o Senhor, deixa ali, deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar, porque a brasa tem dono, a brasa vem de Deus e tem outra. Se a brasa é do altar, eu não posso entrar aqui buscando o que é da terra, porque Deus está aqui me oferecendo o que é do altar, e eu só posso receber o que é do altar. Eu
voz do Senhor, que dizia: a quem eu enviarei? Ou seja, eu quero usar alguém, eu quero fazer na vida de alguém, eu quero mudar a vida de alguém, eu quero dar um novo rumo para a vida de alguém, eu quero transformar a vida de alguém, eu quero mostrar a alguém o que eu ainda não mostrei antes. Mas Isaías, para ver o que ele viu, ele não podia escapar deste encontro com Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele entende. Depois de ter visto o céu aberto, depois de ter sido purificado pela brasa, eu não posso negar nada para esse Deus. Porque você está aqui hoje é por causa dele. Se você está de pé, é porque ele te deu vida. Se você chegou aqui e não sabe nem como, é porque eu tenho uma explicação para você. Quem te trouxe foi Deus. Se você não tinha vontade de estar aqui hoje e de repente alguém te ligou te convidando, não foi um convite qualquer, um telefonema qualquer, uma mensagem qualquer, foi Deus querendo você aqui. Porque Ele tinha uma palavra para a sua vida. E Deus está contando com você. Não importa o meio em que você esteja, não importa o nível que você esteja, não importa a situação que você se encontra hoje, Deus está dizendo para você: sabe o que? Eu ainda tenho uma mensagem para colocar na tua boca e nos meus olhos. Você não vai fugir, porque eu tenho chamado. E escolhido por Deus nunca tem direito de escolha. Deus escolheu, pronto. E Deus chegou, acabou. Não tem direito de escolha. Porque se Deus te escolheu, ainda que você faça a sua cama na profundeza da terra, lá Ele vai te encontrar e você vai executar o chamado específico na obra de Deus, assim como Ele quer. Porque o dono da obra é Ele. Tem gente que está aqui nesta noite, a cantora vai cantar. Tem gente que está aqui nesta noite com uma profecia na boca, como Isaías, mas nem sabe como se prendeu a um reinado como o de Messias. E Deus está dizendo: eu quero te mostrar alguma coisa que você não viu ainda. Eu quero te abrir portas que ainda estão fechadas. Eu quero te levar em lugares que eu ainda não te levei. Eu quero te fazer o que eu ainda não fiz. Mas é preciso entender, por mais duro e corrupto que seja o reinado nessa terra, eu não vou me corromper e vou ser fiel ao chamado de Deus. Que Deus abençoe sua vida. A cantora vai louvar o Senhor. Fique com esta palavra. Não perca o foco. E que Deus fale ainda muito mais forte no seu coração. Mas lembre-se disso, dá tempo de ser um Isaías nessa terra e profetizar as palavras de Deus. Porque nessa noite, se você tiver fé, os dias caem por terra e você sai daqui com uma profecia na boca, para todos saberem que o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe.